Olá pessoal, tudo bem? Daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre a utilização da calculadora científica no curso de Computação Numérica. A aplicação de hoje é sobre sistemas de equações lineares, método de Gauss-Seidel. Lembrando que você pode acessar o site rexmedeiros.com para fazer o download desse vídeo e assisti-lo offline. Suponha que tenhamos um sistema de equações lineares e desejamos realizar 3 iterações pelo método de Gauss-Seidel com o seguinte chute inicial. Primeira coisa que devemos fazer é isolar na primeira equação o x1, na segunda equação o x2 e na terceira equação o x3, para termos assim o processo iterativo de Gauss-Seidel. Então, já fizemos isso aqui, juntamente com o chute inicial x0. E a primeira coisa que devemos fazer para resolvermos esse problema utilizando a calculadora é definir que posições de memória da calculadora iremos utilizar para armazenar os valores de x1, x2 e x3. Então, eu vou escolher aqui, para x1, eu vou escolher a posição de memória A, para x2, B, e para x3 eu vou escolher a posição de memória C. Nesse caso, para facilitar, iremos escrever cada equação em termos das variáveis A, B e C, já utilizando a notação da calculadora. Então, para a primeira equação, nós temos que esse valor deverá ser armazenado em A, que representa o x1. Então, na linguagem da calculadora, nós temos que 1 menos 2 x2, que é o meu B. Então, 1 menos 2b, mais 4c, mais 4c. Tudo isso dividido por 15, eu vou armazenar em quem? Em x1, que é o A. Ok, então dessa forma aqui eu escrevi da mesma forma que vou colocar na calculadora. Fazendo a mesma coisa para a segunda equação, eu tenho que esse valor eu vou armazenar em B, que é o x2. Então, escrevendo 15 menos x1, que é A, menos 2x3, que é C, dividido por 12, eu vou armazenar isso em B. E por último, esse valor aqui eu vou armazenar em C, que é o x3. Então, fazendo aqui vai ser menos 4, menos A, menos B. Tudo isso dividido, vou colocar entre parênteses aqui por conta do sinal, menos 14, eu vou armazenar em C. Agora, com a calculadora, o que devemos fazer é inserir o chute inicial, que é o meu x1, x2 e x3, nas respectivas posições de memória A, B e C. Então, eu vou colocar 1 em A, então fazendo 1, Shift, gravar em A. Em B, eu vou colocar 2. Então, 2, Shift, gravar em B. E em C, menos 1. Menos 1, Shift, gravar em C. Feito isso, nós podemos, de pronto, iniciar o cálculo do x1, x2 e x3 da primeira iteração. Então, eu vou colocar aqui primeira iteração. Na primeira iteração, eu vou ter que o x1 vai ser igual. Então, vamos aqui voltar, pessoal, e escrever a equação referente ao cálculo de x1. Vou colocar entre parênteses 1 menos 2b, então 2 alfa b, mais 4 alfa c,
tudo isso dividido por 15, e aí eu vou gravar em A, ou seja, Shift, gravar em A. Pronto, então aqui nós já temos o valor do primeiro x1, ou seja, do x1 da primeira iteração, e eu já armazenei esse valor aqui na posição de memória A. Isso significa que quando eu for, voltando aqui para o slide, né, quando eu for calcular o x2, ou seja, quando eu for calcular o B, em A já vai estar o valor atualizado de x1. Né? Isso que caracteriza o método de Gauss-Seidel e o diferencia do método de Jacobi. Então, isso a calculadora já faz automaticamente para a gente. Então, voltando aqui, eu escrevo, né, pessoal? Vou escrever assim, não em forma de fração, mas eu vou escrever menos 0,46. Perdão. 66. Eu vou colocar aqui com 5 algarismos significativos, mas aí vai depender da precisão que você for utilizar, né, ao responder a questão. Tá bem? Então, vou escrever o x2. Para calcular o x2, eu vou voltar aqui para a calculadora, tá certo? Para a equação, para a segunda equação, e vou escrever, abre parêntese, 15 menos alfa A menos 2 alfa C, tudo isso dividido por 12. E o resultado, né, pessoal, vou gravar em B, que é o x2. Então, Shift, gravar em B. Então, feito isso, nós já temos o valor de B calculado. Vou aqui olhar quanto é. 1,4556. Vou colocar aqui x2 igual a 1,4556. E, por fim, calculo o valor de x3. Lembrando, né, que os valores de A e B, ou seja, de x1 e x2, já foram calculados, né, e armazenados respectivamente nas variáveis A e B. Então agora eu posso calcular o valor de C inserindo a equação diretamente na calculadora. Então, abrindo parênteses aqui, eu vou ter menos 4, menos A menos B, menos alfa A menos alfa B, tudo isso dividido por menos 14. Eu vou gravar esse valor, esse resultado em C. Então, Shift, gravar em C. Ok, vou anotar o resultado, voltando lá. Então, x3 vai ser 0,35635. Tá certo? Então, aqui eu tenho o x da primeira iteração. A gente não vai calcular o erro relativo utilizando esse método, né? A ideia é que você faça várias iterações de maneira fácil com o método e depois volte calculando o erro relativo. Então, vou partir direto para a segunda iteração do método, tá, pessoal? E aí vem a facilidade do uso da calculadora. Tá bem? Por quê? Porque com os valores atualizados de A, B e C que eu já tenho aqui, eu não preciso reescrever as equações novamente. Basta que eu procure, aqui utilizando a seta para cima, que eu procure a equação que recalcula o valor de x1, que é essa equação aqui, né? Voltando aqui para o slide, né? Que é essa primeira equação. Então, tudo que eu tenho que fazer é apertar aqui a tecla igual. Então, apertei a tecla igual, ele vai atualizar aqui o valor de A, né? De x1. Eu vou olhar aqui que valor é esse e vou escrever x1 da segunda iteração vai ser menos 0,032, sei lá, vou escrever 38. Vou calcular o x2, aí veja a facilidade, simplesmente um toque aqui para cima, outro toque, eu encontro a equação do B, né, do x2, pressiono igual, e aí eu vou ter
Né, pessoal? O valor de x2, 1,1933. 1,19331. E, por fim, o valor de x3. O valor de x3, 2 toques aqui no disco da calculadora e eu tenho a equação de C. Então, pressiono igual o valor 0,36864. E aqui eu termino a segunda iteração. Então, na terceira iteração, a gente vai fazer de maneira mais rápida. Na terceira iteração, eu tenho x1 igual, x2 igual, x3 igual. Né, pessoal? E tudo que a gente tem que fazer agora, ó, aqui é a equação que dá o x1, 5,8624 vezes 10 elevado a menos 3. Né? Agora, o valor de x2, 2 toques. Aqui tem o b, né? Então, igual. Então, 1,18807. E, por fim, o x3, aqui em C, né? Igual 0,37095. Então, com isso, pessoal, a gente conclui mais essa videoaula. Eu vou deixar o cálculo do erro relativo para vocês fazerem depois. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para rexmedeiros@sct.ufrn.br ou podem simplesmente deixar um comentário no vídeo. Então, até a próxima, um abraço e bom estudo!